Sim, eu tomei a vacina Coronavac na xepa das comorbidades. Eu sou jornalista, escrevo sobre turismo e meu trabalho faz com que eu tenha que viajar pelo Brasil e pelo mundo. E a primeira pergunta que eu ouço quando falo que tomei a Coronavac é: ué, mas você não tem medo de deixar de viajar porque tomou a Coronavac? Essa vacina não está sendo aceita em lugar nenhum. Não, eu não tenho medo. Eu sou a Silvia Barreto e eu vou te explicar por que eu não tenho medo de parar de viajar, principalmente depois da pandemia, porque eu tomei a Coronavac. Eu tomei a vacina Coronavac na xepa das comorbidades. Sou jornalista, escrevo sobre turismo há 12 anos e o meu trabalho me faz viajar bastante pelo Brasil e pelo mundo. E a primeira pergunta que eu ouço quando eu digo que tomei Coronavac é: ué, mas você aceitou tomar Coronavac? Você trabalha com turismo, essa vacina parece que não está sendo aceita em lugar nenhum, para entrar em lugar nenhum. E também ouço algumas outras afirmações e bobagens do tipo. Mas sim, eu tomei Coronavac e tomaria qualquer outra vacina e eu não estou com medo de deixar de viajar, principalmente depois da pandemia, por conta disso. A primeira razão de eu me sentir muito segura tendo tomado a Coronavac é que no dia 1º de junho ela foi aprovada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, para uso emergencial, como outras vacinas disponíveis no Brasil também foram, a Pfizer, a Janssen e a AstraZeneca, além de outras que não estão disponíveis no Brasil, como a Moderna. Então isso é uma chancela de que a Coronavac é uma vacina eficaz e os países vão levar isso em consideração quando forem abrir as fronteiras, inclusive para brasileiros, como já estão levando isso em consideração. A Suíça e a Islândia, por exemplo, abriram as fronteiras, incluindo para brasileiros vacinados com todas as vacinas aprovadas pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, e dentre elas a Sinovac, que é a Coronavac, ou seja, hoje eu poderia entrar na Suíça. Mas nesse momento tão incerto que estamos vivendo, pode ter país que já flexibilizou a entrada para vacinados com outras vacinas e não com a Coronavac? Sim, tem. Um exemplo é o arquipélago das Bahamas, que flexibilizou a entrada, não pedindo mais o teste PCR para quem tomou vacinas Janssen, Pfizer, AstraZeneca e Moderna. E quem tomou Coronavac? Gente, o brasileiro que tomou Coronavac pode entrar nas Bahamas também. A única coisa é que precisa apresentar um teste PCR, o que encarece um pouco a viagem. Bom, mas se você tem dinheiro para ir para as Bahamas no meio da pandemia, acho que não é um teste PCR que vai te fazer desistir da viagem, não é mesmo? E tem países como Curaçao que permite a entrada de brasileiros, mas independente de estar vacinado ou não, precisa fazer teste PCR antes da viagem e também mais um teste durante a viagem, ou seja, eles não fazem diferença entre vacinados e não vacinados, não importa se você foi vacinado com a Pfizer, que é a queridinha do Brasil, injetado ouro na veia, para entrar em Curaçao você precisa apresentar um teste PCR. Essas situações são passageiras, porque a gente está num momento único na história e provavelmente as coisas vão mudar. Mas você percebe que nesses dois casos de Bahamas e de Curaçao, os brasileiros que tomaram Coronavac não estão impedidos de entrar nesses países? O que tem fechado as fronteiras para os brasileiros é o número de mortes a cada 100 mil habitantes, que no Brasil tem ficado em torno de 240 mortes a cada 100 mil habitantes. E existem países que estão com números bem menores do que isso, então eles não querem aceitar turistas de países com números tão altos de morte e também que tenha variantes. Então é por isso que as fronteiras do mundo estão fechadas para os brasileiros nesse momento. Alguns países têm aceitado brasileiros com restrições e alguns com flexibilização para os brasileiros vacinados, incluindo a Coronavac, mas é questão de país por país e precisa pesquisar. Mas o principal que nós não estamos sendo aceitos no mundo não é a Coronavac, é o número de mortes, a alta taxa de contágio.
E além da gente querer diminuir o número de mortes por Covid no Brasil, por razões óbvias, a diminuição do número de mortes vai ajudar com a volta de vários setores da economia, inclusive das viagens e a abertura de fronteiras. É por isso que a gente precisa se vacinar com a vacina que tiver e também continuar mantendo os cuidados para não transmitir o vírus para outras pessoas e também para não pegar o vírus, porque, claro, as vacinas, todas elas protegem contra o vírus, elas diminuem muito o risco de morte, mas pode acontecer e você pode passar para outras pessoas que não estejam vacinadas, porque no Brasil hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, 30 de junho, tem apenas 12% da população completamente vacinada com 2 doses ou com a dose única da Janssen. Então isso ainda é muito pouco para a gente pensar em sair por aí sem máscara e aglomerando. A gente só vai conseguir ter uma vida um pouco mais próxima da normal e deixar os nossos índices melhores quando a maioria da população estiver vacinada. A União Europeia, que está com uma situação melhor que a nossa agora em relação à pandemia, ou seja, o número de mortes por habitantes está menor do que no Brasil, o índice de contágio também, lançou o Green Pass ou Green Certificate para aquelas pessoas vacinadas poderem circular livremente entre os países da região. Agora, vacinados com todas as vacinas, não, só vale Janssen, Moderna, Pfizer e AstraZeneca, que são as vacinas usadas na Europa e aprovadas pelo órgão, como se fosse a Anvisa, mas da União Europeia, que é o EMA. Então, o EMA não aprovou ainda a Coronavac, eles estão avaliando, e as vacinas que as pessoas tomam na Europa são essas que eu mencionei. Agora, para o brasileiro, isso não influencia em nada neste momento, porque isso é uma regra para quem está na União Europeia. Vai influenciar para turistas de alguns países que podem entrar na União Europeia neste momento, mas que não tomaram essas vacinas. Então, sim, vai influenciar, mas para nós não. E provavelmente, quando a União Europeia abrir suas portas para brasileiros e para o mundo, adote o sistema que, por exemplo, a Suíça e a Islândia está adotando, que é aceitar os vacinados sem necessidade de teste PCR e quarentena, com as vacinas aprovadas pela OMS e talvez até pela EMA, se a Coronavac também já for aprovada, a gente vai acabar se beneficiando. Agora, o que pode acontecer é que talvez a gente tenha ainda durante um período, quem tomou Coronavac como eu, que fazer algum teste PCR, como a gente vê em alguns países, como as Bahamas, que não proíbem a entrada de brasileiros que tomaram Coronavac, mas que pede o teste PCR. Então, no momento, é tudo muito incerto ainda. Não dá para afirmar que a gente nunca mais vai entrar nesses países, porque essa é uma teoria da conspiração sem nenhum fundamento. Para os Estados Unidos, vale a mesma coisa. O FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, ainda não aprovou a Coronavac, a Sinovac, nem sei se um dia vai aprovar. Porém, isso não quer dizer que quando os Estados Unidos abrir para turistas brasileiros, quem tomou Coronavac não possa entrar. Na verdade, hoje em dia, para turismo, os Estados Unidos está fechados para nós. Então, também não adianta ter tomado vacina nenhuma neste momento para entrar nos Estados Unidos, que de qualquer maneira os turistas não podem entrar. Além de todas essas razões, nós vivemos num mundo capitalista e é claro que os países querem um dia voltar a lucrar com o turismo, como os países da União Europeia, como os Estados Unidos e o próprio Brasil. Todo mundo quer que a situação volte o mais próximo do normal possível, porque também é preciso ganhar dinheiro. Daí você acha mesmo que países como os Estados Unidos e os países da União Europeia, que recebem milhares de brasileiros e de chineses que também tomam vacinas chinesas, vão deixar definitivamente ou por um período muito grande depois da pandemia de receber esses turistas? A resposta para mim é não. Ainda mais, gente, brasileiro que gasta muito nesses países, e os chineses também. A gente vai para os Estados Unidos e compra. E olha só, o Brasil é tão importante para vários destinos dos Estados Unidos que destinos, como Nova York, Flórida e também empresas privadas como a Disney e a Universal não suspenderam as suas ações de assessoria de imprensa no Brasil durante esse período da pandemia. Se suspenderam foi pouquinho tempo assim, e hoje eles já estão com as suas ações de assessoria de imprensa, de marketing acontecendo no Brasil, mesmo o turista brasileiro impedido de entrar nos Estados Unidos.
Mas claro, eu entendo também que tem pessoas com condições específicas de saúde que talvez não possam tomar uma vacina ou outra, como é o caso das grávidas aqui no Brasil que não estão tomando a AstraZeneca por uma determinação do Ministério da Saúde. E uma das vacinas indicadas para as mulheres grávidas, inclusive, é a Coronavac, né? Então pode tomar a Coronavac ou a Pfizer. Eu não sei como ficou a situação da Janssen para as mulheres grávidas, mas a Coronavac sim é segura para as mulheres grávidas, e não estou querendo dizer que a AstraZeneca também não é, mas que hoje a gente vive essa situação no Brasil de que as grávidas não podem tomar. Então, nesses casos, eu entendo o impedimento de tomar uma vacina. Não é uma escolha, é um impedimento do Ministério da Saúde por diversas razões. Eu entendo também que pessoas que moram em países que sobram vacinas, como nos Estados Unidos ou como países da União Europeia, possam escolher a vacina e que o governo já dê essa opção. Porque tem muita vacina, então antes de tomar, a pessoa já pode escolher a marca que ela quer, de acordo aí com os critérios dela. Mas no Brasil a gente não tem essa opção de escolha, né? Não faz parte do processo de vacinação escolher a marca da vacina. Por aqui a gente não tem vacina específica disponível com facilidade nem para quem precisa tomar a segunda dose. Por exemplo, eu tomei a Coronavac e a segunda dose só podia ser de Coronavac. Então no dia específico que eu tinha que tomar, eu fui procurar aqui no posto de saúde onde eu tomei a primeira dose a Coronavac. Deveria ter, né? Mas não tinha. E daí eu comecei a rodar todos os postos de saúde do bairro junto com meu marido e não encontrei a Coronavac. Eu tive que ir para outra região da cidade. Eu fui a mais de 10 postos e nós encontramos as últimas 2 doses de Coronavac. Ou seja, não tem como escolher. Não tem como escolher também porque a gente aqui, nesse período de pandemia no Brasil, onde a preocupação número 1 devia ser, do governo devia ser a vacina, a gente tem um governo que em 2020 recusou a compra de vacinas Pfizer por metade do preço, vendida para outros países, e está envolvido agora, neste momento, num grande escândalo de corrupção, né, de compra superfaturada das vacinas Covaxin e da AstraZeneca. Então a gente tem um país que não tem como prioridade vacinar a sua população. Por isso, a gente tem que agarrar a oportunidade de se vacinar. Eu tomei a Coronavac principalmente porque eu acredito em instituições como a Organização Mundial de Saúde, a Anvisa, o Instituto Butantan, que produz várias vacinas que nós brasileiros tomamos há décadas, ao laboratório Sinovac, que tem quase 30 anos e produz várias vacinas e distribui para diversos países no mundo. Sim, eu acredito nessas instituições com anos e anos de pesquisas e não em teorias da conspiração, em pessoas negacionistas, naquele tiozão do WhatsApp. Eu me vacinei porque eu tenho ainda muito para viver e viajar. As fronteiras só não irão reabrir, infelizmente, para quem já morreu, incluindo esses mais de 500 mil mortos vítimas da Covid-19 no Brasil e as pessoas que, infelizmente, nos próximos meses não estarão mais entre nós. Então, a vacina boa é aquela que está disponível no posto de saúde. A vacina que vai te fazer viver e voltar a viajar é a que vai pro seu braço.